Você tá filmando. Olha pra mim. Não fala nada. É, não? Tá bom. Então dá beijinho. Isso. Deixa eu tocar um pouquinho. É, Né? tá bom. Deixa eu ouvir um O povo pouquinho. tá chegando, Música. a música tá tocando. Não, vai ficar muito alto. Isso. A gente entende, né? Olha que bonitinho, tá bom. Não tem ninguém ligado aí, Tem ninguém. não tem ninguém afim da Não tem gente ninguém hoje. aqui da gente. A gente nem vai falar nada hoje. Vai ficar só aqui. Ah, apareceu um. Não esquece. É Ademar de Campos Ah, demais. e Azaf Borba. Benção, né? Ai, que lindo. Senhor, hoje o seu sangue me salvou. Essa música é antiga, viu? Muito antiga, Ó, gente. fundo do baú. Muito baú. Muito baú. O baú tá enterrado, tá no sub. É, tá lá no fundo. Tá lá, bem no fundo, do âmago do nosso ser. Ah, mas é porque a música evangélica ela não tem Eu idade. lembrava dessa música. Não Mas ela tem é idade. linda. É. Ela é linda. Boa noite, queridos. Boa noite a Razão todos. do meu cantar. cantar. Linda música. Linda canção. Graça e paz a todos, um abraço. Bem-vindos ao Conversa em Saudade, Família. uma semana, né, que a gente não se via. Eu tô toda encolhida aqui, gente, porque eu tô com frio. É, aqui. Hoje eu tô com frio. Tá frio aí? Tá não? Aqui esfriou. Rio de Janeiro, a temperatura começou a cair. Acho que São Paulo tá mais frio que Rio de Janeiro. Ah, mas nessa época, então, a gente tem que aproveitar. Quarentena, friozinho, né? Aconchego. Muito bom. Hoje nós vamos continuar falando sobre as áreas críticas do relacionamento, família, né? E são áreas críticas porque deixam umas pitadas de pimenta ardida pra caramba na relação. Então não é pra ficar uma coisa boa, não é aquela pimenta. Eu não gosto de pimenta. Eu gosto, né? Eu gosto do tempero, do cheiro. Eu não. Não sou aquela de encher, aquela pessoa de encher o prato de pimenta. Pimenta do rei não dá vai, agora a outra pimenta não. Aquela pimenta rosa, assim, Mas que tem dá quem só gosta. o cheiro bom, é bom, legal. Na alimentação, você pode até gostar. O tempero não tem funciona problema, isso. Agora, para temperar a relação com pimenta muito ardida, gente, isso faz um mal tremendo. E aí nós vamos continuar falando sobre algumas áreas críticas, e nós vamos estar falando sobre a área de interesses, e como que nós entramos em algumas pitadas picantes dentro da relação. Temos aqui o Brasil, Alexandre Patrício, Sheila Costa. Alexandre não tem aula não, menino? Alexandre e Patrício, da Rosilane. Bem-vindo, amados. Você lembra que eu fiz o casamento deles? Claro, batizei eles? Eu estava lá. Então. Ó, muito legal vocês estarem juntos. Espero que outros estejam chegando também. Hoje temos uma área... Israel tá aí. Doutor Israel, seja bem-vindo, meu amado. Legal. Não que apareceu bom, que bom. Né? Agora sim. Que ótimo. Benção. Um abraço na Virgínia. Né? Isso. Olha só, muito bom estarmos juntos. Existem áreas que podem ser críticas à construção do casamento e na continuidade do casamento. Nós escolhemos uma área hoje para a gente bater um papo e vamos pensar sobre alguns hábitos dentro desta área que podem verdadeiramente dificultar a vida e atrapalhar. Nossa, a gente já tem tantos anos de casado. E toda hora acontece. Tem alguns hábitos que atrapalham? Com certeza. Com certeza. Pra você ter uma ideia, nós moramos no Rio de Janeiro. E qual é o hábito que atrapalha no Rio de Janeiro? 30 graus, 40 graus, aí você não gosta do frio, usa edredom
E o ar-condicionado precisa ser ligado. Gente, ele lança seta pra mim. Não, só estou comentando o fato de que algumas áreas são críticas e dão trabalho, entendeu? Tem que dar trabalho. Ah, vamos conversar sobre isso. Pois é. Pois é. Por exemplo, aquele negócio de apertar a pasta de dente agora não tem mais isso, porque a pasta de dente ficou fácil. Agora ficou melhor. Mas o tal do papel higiênico de um lado do outro, né? Tal de deixar copo espalhado para tudo quanto é lado, não levar as coisas de volta para a cozinha. Se tiver alguém para pegar, tá bom. Mas aí a vida vai ficando bagunçada. Quando você tem a Maria ou a empregada. Preconceito com Maria, hein? Não, é só porque é um nome comum. Pode ser para qualquer pessoa. Sem nada preconceito. Eu tenho muitas amigas que são Maria e não tem nenhum problema com isso. Então tá bom. Não estou criticando ninguém diretamente. Então vamos orar? Vamos. Então tá. Pode você, a hora você primeiro agora? Tá bom. Vamos orar. Nós te adoramos, Senhor, porque Tu és digno de toda adoração, todo o nosso louvor, nossa gratidão. Obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de chegar até próximos dos nossos amigos por essa live. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que Tu nos abençoes, nos dê sabedoria, Senhor, para falarmos, para pensarmos, para ajudarmos uns aos outros. Amém, Pai querido. E abençoa também cada família que já está ligada aqui com a gente, os que ainda vão entrar. Verdade. Que esse momento, Senhor, seja um momento propício para reflexão e para crescimento. Amém, Pai querido. Nós te adoramos e te pedimos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Já que fizemos a parte da oração, o texto que eu vou servir de referência apenas, tá? Lucas, capítulo 12. Aproveita enquanto você está abrindo a Bíblia, vai aí na live compartilhar. E compartilha Abre a sala para outros. Abre a sala de vídeo. É só clicar aí em compartilhar e aí você vai estar abrindo a sala e outros vão estar participando também. No texto eu separei para esse momento de reflexão, Jesus vai falar sobre as ansiosas solicitudes pela vida. O que comer, com o que beber, como vestir, o que vestir. Ninguém tem essa preocupação. Ninguém tem essa preocupação. Mas por via das dúvidas, Jesus falou assim, buscai primeiro o reino de Deus. Né? Lembra disso? Lucas 12, o final do texto, do capítulo 12, verso 34, diz assim, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, aquilo que você se aplica, que você busca, que você batalha, que você quer, vai atrás, isso é o que está focado no teu coração. Essa palavra que é importante você guardar. O que é importante para você, você se dedica, você se esforça e você batalha. Mesmo numa relação de duas pessoas, suas áreas de interesse verdadeiramente podem criar barreiras enormes que vão dificultar a relação. Eu gosto de lembrar que quando a gente fala de coração, nós estamos falando de sentimento, nós estamos falando das nossas emoções, né? Então, quando a Bíblia fala onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração, onde você colocar aquilo que é mais importante, as tuas áreas de interesse que são mais importantes, aonde você colocar dentro do teu coração, no centro das tuas emoções, daquilo que você ama, que você quer, ele domina. Então, cuidado com aquilo que está te dominando. Por isso que a gente vai falar um pouco hoje sobre os hábitos, alguns hábitos que às vezes arruinam o relacionamento. Só um detalhe. Esses hábitos, eles estão dentro da área de interesse. Tá? A área crítica é a área de interesse. De interesse, né? E aí, dentro dessas áreas de interesse, você tem hábitos, você trabalha com hábitos e isso vai minando a tua relação. Exatamente. Amar, a Bíblia fala que o amor conjugal é um dom.
Ah, então se eu não tiver esse dom, eu não amo. Não. Como é um dom dado por Deus, o amor, porque Deus é amor, então se Ele nos ama, nós podemos amar o outro. E o segundo grande mandamento, porque o primeiro grande mandamento diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo grande mandamento é amar ao próximo, só que tem um detalhe, amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, a qualidade do amor que eu vou ter pelo outro vai ser disfuncional. Ele não funciona bem. Ele vai ter dificuldades. Porque se eu não me amo, se eu não me admiro, se eu não tenho interesse por mim, o interesse pelo outro, ele já começa falho. A grande questão é que o amor conjugal, ele é fruto de uma escolha. Né? Então você decide dividir, partilhar a sua vida com outra pessoa. E aí você vai precisar ajustar o funcionamento dessa escolha para que as consequências, os resultados dessa escolha sejam benéficas para os dois. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Porque antigamente, eu acho que muitas pessoas foram obrigadas a casar. Às vezes foram obrigadas a casar muito cedo. Às vezes foram obrigadas a casar com alguém que nunca tinha visto. Você imagina naquela época que era tudo no contrato, hein? Pois é. Que tinha o dote e o cara nem então, conhecia a menina. O outro, você não tinha nenhum afeto, não tinha nada e você tinha que passar a conviver com aquela pessoa. Ainda existe, numa determinada cultura, que eles dão crianças em casamento. É. E aí, quando chega na idade de 8, 9, 10 anos, as crianças são levadas já pelos maridos. Os adotantes. Né? Não adotavam nada. Eu sei, estou falando, é uma forma de dizer. Né? É o marido que vai fazer tudo que tem direito com uma criança de 8, 9 anos. Então, existe até uma grande cuidado, né? Para poder proteger essas crianças, porque são crianças ainda. Então, ainda estava no vínculo afetivo de família, de pai e mãe, tem que se desvincular para começar um relacionamento que, a propósito, para mim, isso não é um relacionamento. É um convívio, mas relacionamento não é, né? Com uma pessoa desconhecida. Mas antigamente tinha isso, né? Meninas de 16, 17 anos, 15 anos já eram dadas em casamento, e aí os pais já escolhiam e ela tinha que partir para isso. E feliz, né? Eu acredito que esse tipo de vínculo que era criado dentro do relacionamento não era saudável. Então, nisso, vários comportamentos eram gerados que não favoreciam, né, a uma afetividade, a uma relação. Então, nós falamos sobre comunicação zero, né? Nós falamos sobre... Semana passada nós falamos sobre o quê, amor? Foi sobre... companheirismo e cumplicidade. Isso aí, né? Então não tinha isso. Existia uma hierarquia dentro de casa, dentro dessa relação. Hoje as coisas são tão rápidas, tão diferentes, né, que as pessoas escolhem estar juntos e vão viver essa escolha, mas dentro de uma série de critérios, de itens a serem vencidos, até que a cerimônia do casamento passe e a vida conjugal efetivamente comece. Né? Muitas coisas precisam ser vencidas até chegar na consumação do casamento. Não é em relação a contato nisso, né? físico, não. Mas as pessoas focam tanto em detalhes que não são importantes e a vida vai ficando de lado. Quando chega na hora do H na vida, quando você tem que enfrentar aquela série de compromissos que você faz, né, na saúde, na tristeza, na alegria, na pobreza, as coisas todas, aí a coisa pega, porque ela vai seguir por outro rumo. Eu só não fui preparado para isso. Vamos lá, vamos começar com o primeiro hábito. Vocês podem entrar com os comentários, tá? Vanessa, o Israel, Ana Paula, Aurinete, quem está ligado aí já pode ir mandando sua opinião para a gente conversar. Qual foi a crise de interesses que vocês tiveram
Ou que você teve quando foi casado, ou que você teve quando casou. Antes da gente entrar na crise, vamos só tentar explicar qual é a do interesse. Né? Por exemplo, uma área de interesse que você tinha. Vamos dar o nosso exemplo para facilitar a vida deles. Uma área de interesse, eu queria ter 6 filhos. Eu não tenho problema de pensar em muitos filhos, porque minha família era pequena. Então, nós também. estávamos em acordo nessa questão. Então, nossos interesses batiam. Eu queria 6 filhos. Eu queria 6 homens. Aí já... Já era um problema. Eu queria ter uma menina. Aí A não deu. menina não veio, Não gente. deu. A menina, eu Sem crise não deu, A tudo bem. menina não veio. Mas não é culpa minha, né? Deus não deu para você uma menina. Posso fazer? E aí nós não pudemos ter os 6 filhos Não porque podemos. Por causa das dificuldades os problemas mesmo, os da problemas. gestação aconteceram e a gente teve muita dificuldade nesse período chamado gestação. Gestação. Então, pula essa parte. Agora, o interesse meu, gente, um negócio muito sério, sabe? Eu acho que não tem nada a ver, mas eu lembrei disso. Lembrei disso, gente. Pode falar. Só tem 2 chances de você ficar rico na vida. Uma quando você nasce e a outra quando você casa. Eu perdi as 2. A não ser que você jogue e ganhe, mas aí Eu conte perdi com as isso. 2, então eu tinha interesse, eu gostaria muito de ter casado com uma pessoa rica. Não casei. Casei com uma pessoa, Pobre. mas foi a pessoa que Deus escolheu para mim. Pobre. Pobre. Gente, como é difícil, né, ser pobre. Não, vai que tem algum rico aí, né? Não sei. Rico da graça, rico de saúde. Não estou falando disso não, gente. Foi a parte financeira. Como é difícil. Você pensar e poder e fazer na hora que A quer. gente tem que contar tudo. É tintim por tintim, né? É muito difícil. Então, eu tinha, antes de casar, eu tinha uma vidinha mais tranquila, sossegada. Quando eu casei, foi mais difícil. E aí ele trabalhava e eu não estava trabalhando, porque eu tinha acabado de fazer o IBER, que era um seminário integral praticamente. Então eu não trabalhava. Então, aqueles quitutezinhos, aquelas besteirinhas que a gente tem em casa de papai e mamãe, que eu não tinha papai e mamãe, mas eu só tinha minha irmã mesmo, e eu não tinha mais nem pai, e a gente é mal acostumado com algumas coisas. E eu era mal acostumada com muitas coisas, né, amor? Uhum. Acho que sou mal acostumada até hoje. E aí, eu queria algumas coisas e não tinha, porque o salário dele não dava para poder cobrir todas as despesas. Em um mês, exatamente um mês de casado. Eu mostrei para as minhas noras isso no outro dia. Em um mês, eu casei dia 1º de fevereiro. Maior calor no Rio de Acho que foi Janeiro. menos de um mês. Final de fevereiro, eu estava empregada. Foi a luta. No Colégio Batista. Foi a luta. Desci e comecei. Tem vaga para eu trabalhar, tem vaga para eu trabalhar, tem vaga para eu trabalhar, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, tem vaga para eu trabalhar. Saí, ele nem sabia disso. Comentários? Benção. Priscila, antigamente era terrível o casamento arranjado. Ainda bem que eu não nasci nessa época. O Alexandre, até hoje tem casamento assim, Índia, Indonésia, é verdade. Eu não tive esse interesse de filho, com esse puxo que meu pai estava ferrado. Ele teve 16 filhos. Nossa, que coisa é essa? A Aurinete, ser pobre é difícil mesmo, concordo. É difícil, é muito Eu difícil. também concordo, ser pobre é tenso. Muito difícil. Eu ainda estou esperando uma herança. Quem sabe, né? Quem sabe? Eu espero receber uma herança. Eu sei, tenho certeza absoluta que eu vou receber uma herança no céu. Mas não é dessa que eu estou falando, gente. Eu queria ter uma herança aqui. Mas eu não faz quero parte. que ninguém morra, então herança zero. Não tem. Eu não torço pela morte de ninguém. Não é esse tipo de herança. Eu não estou esperando uma herança. Estou esperando uma herança. Vamos lá, queridos. Podemos falar agora? Patrícia falou, ser pobre é muito ruim. Concordo. É difícil, difícil. Vamos lá, vamos pensar então nesses esses hábitos aí que podem dificultar os interesses individuais dentro do casamento. E aí, vocês já lembraram de alguns interesses que vocês tinham? Algumas coisas que vocês desejavam, cada um, separado, e que entrou em conflito quando casou?
Você tinha interesse? Não, por exemplo, a minha casa... Era desinteressado. A questão é a seguinte, na minha casa a gente não tinha dificuldade de comer à noite o que almoçou. Então o que sobrava do almoço tranquilamente virava o jantar, E tá falando por causa dos meus sem filhos. crise. E não tinha isso não, cara. Aí ele virava pra mim e falava assim, Tem comida aí. tem comida aí na geladeira, tem um almoço. Eu falava, mas não é isso que eu quero outra coisa. Porque eu queria lanchar, eu queria comer alguma outra coisa, e não tinha. Só tinha aquela comida mesmo. E aí eu tinha que me Aí adaptar. ou você come o que tinha ou faz. Ou fica com fome. Ou fica com fome. O que eu fazia? Ficava com fome. Ficava com fome. Terceira opção. Sempre fui meio rebelde com isso, sabe? Ai, meu Deus. É tenso pra caramba. Então vamos lá, algumas coisas mudam, outras não mudam não. Primeira coisa, Primeiro hábito aí, né? dividir entre o meu e o dele. Ah, porque esse aqui é meu. Então ninguém mexe, né? A gente entra pro casamento, é normal cada um ter seus próprios gostos, né? Suas próprias, seus amigos, seus hobbies, contas bancárias, ter objetivos, propriedades, sonhos, um monte de coisa. Então, por isso que eu quero que vocês tenham coragem aí para dividir com a aqui, gente. né, Hein? ele fala assim, é normal que cada cônjuge tenha interesses próprios. Que nem tudo seja comum à vista do casal. A vida do casal. Mas, quando tudo é separado, Aí entra os amigos, hobbies, tal. conta bancária, objetivos, propriedades, sonhos, etc. Então, na verdade, o casal está vivendo vidas completamente distintas. Eu já conheci casais em que ele tem os amigos dele e ela tem os Lembra amigos do dela. regime de casamento? Universal, né? Separação, De bens. comunhão parcial e separação total. Então, tem casais que são casados, mas é separação total. Aí o que é seu, o que é meu, o que é comprado é de ambos, mas mesmo assim tudo devidamente separado. Mas isso nos interessa também, Nos né? interesses também, Que não inclusive. está no papel, mas Pois é. emocionalmente está embutido. O que está embutido? São exatamente isso. O meu lazer. Eu gosto de jogar futebol. Eu vou naquele dia marcado e jogo futebol. Aí eu gosto de sair com as minhas amigas. E aí tem um dia marcado para sair com as suas amigas. Agora minha pergunta é, que dia que é comum? O comum é só vocês dois? Ou é comum os interesses dos dois? É o cara que gosta de jogar o futebolzinho dele. Pois é, eu falei essa parte. Pois é. Você estava dormindo. Não, eu tava olhando aqui. Ele tava dormindo. Então, o meu e o dele tem distinção? Ou a gente junta tudo? Eu tive um grande problema. Até quando meus filhos já estavam em determinada idade, eu tinha um grande problema. Porque como eu sou filha única, e eu fui criada com tudo para mim, então se eu ganhava uma caixa de bombom, a caixa de bombom é de quem? De quem? De quem? É minha, não é certo? Então se eu ganhava alguma coisa de comer, de guloseima, é meu. Aí de quem mexer. Aí me adaptar a ter que dividir. Eu sei que a gente ensina para as crianças, mas olha, são coisas que a gente carrega, gente. Você tem que dividir. Olha, tem que dividir. Alguém ensina a criança a ir para a escola com o seu lanchinho e a dividir o lanchinho com os coleguinhas? Quem é a mãe que faz isso? Normalmente você tem aquela... Hoje não é mais assim, É a lancheirinha. É a lancheirinha com a caixinha bonitinha. Agora, antigamente tinha a garrafinha de suco e o sanduíchezinho embalado. Era isso Era aí. rosa. Cada um... E aí, assim, conscientemente, gente, quem é que ensina filho a levar lanche para a escola e dividir com os coleguinhas? Ninguém sai fazendo isso. Tô errada ou tô certa? Ninguém faz isso. A gente ensina a ser assim, emprestar o lápis, né? Emprestar a borracha, esses comportamentos assim, padrões. Mas aquilo que você é da tua subsistência, para você sobreviver, comida, normalmente você tem para você. Então, era a minha caixa de bombom, era o meu doce, era meu. Quando
meus filhos nasceram, eu comia alguma coisa e eles ficavam em volta. Então eu já tinha que começar a experiência de ter que dividir. Porque isso nunca esquentou a cabeça, não. Ele Pegava nunca brigou, mesmo. não. Nunca Pegava esquentou, e ela não. não esquentava. Olha. Tinha que pegar mesmo. Você pegava? Ué, de vez em quando, Sério? sim. Menino, ó. Você ia levar pro caixão isso, né? Sem falar nada, se não fosse na Não live. sei. Às vezes as coisas acabavam, você não percebia. Pois é. Não percebi, não. A Vanessa, os pobres com Jesus são muito felizes. Risos. Mas vamos tirar o espiritual, Vanessa. Estamos falando na Vanessa, vida real, eu tô né? falando na vida Do real. arroz com feijão. Vanessa. Tira o espiritual. Porque a conversa em família aqui é no real, não é no sobrenatural, não. Se brincar, entra até Giló. O que tem a ver com Giló? É real. Tá. É no Giló, é isso? É isso. Tá. Então tá bom. Eu sou meio lenta para algumas coisas. Então, aprender, o hábito de aprender a dividir o que é meu e o que é dele. Dividir armário, Agora, dividir gaveta. pois é, porque quando a gente vai para a vida conjugal, aí tem aquele negócio, você trabalha, eu trabalho, vamos fazer as contas da casa como? Você paga uma parte, eu pago uma coisa, é assim? Vamos juntar tudo e tentar pagar tudo? Um orçamento só? É uma conta bancária só? E cartão de crédito, você pode dar um cartão de crédito adicional para o seu cônjuge Faz sem de novo, dificuldade? Você pode dar um cartão de crédito. Você pode dar um cartão de crédito? O Alexandre falou que gosta de Giló. Coitado. Deixa pra lá, cada um na sua. Cada um gosta. Gosta pobrinho. Então, o que a gente está falando aqui, gente, é sério. Você trabalha, você tem as suas coisas. Aí a outra pessoa trabalha e tem as coisas dela. Agora vocês são os dois uma só carne, não é isso que a palavra fala? E aí? Gente, esse É uma só carne com dinheiro? É uma só só carne com interesse? É uma só carne com a vontade só? Vai dividir o mesmo quarto, a mesma cama, e aí você tem 2 armários, um para cada um, é isso? Não é? Né? Senão vira bagunça. Que pessoa, ele botando as coisas dele no meu lado? Não vai dar certo. Não vai. Eu vou bagunçar o lado dele e ele vai bagunçar o meu lado. E eu depois não vou achar o que eu preciso na hora que eu precisar. Então, aprender a dividir o meu e o dele é uma ciência, queridos. Nós não estamos falando de finanças, mas ele está tocando nesse ponto. Não, eu estou entrando porque a gente precisa porque isso falar. Aí né? um outro dia a gente vai falar sobre outro dinheiro. dia a gente vai só falar sobre isso, tá bom? Nós temos aqui a nossa forma, nós descobrimos a nossa forma do bem viver sobre isso, com isso. Deu trabalho, mas valeu. O que nós fazemos é o nosso bem viver, como nós alcançamos isso. Então, nós damos testemunho daquilo que nós vivemos. Agora, existem pregadores, palestrantes e muitos ministrando sobre a questão financeira, passando o princípio, o que é o devido, o certo. Tá ok, eu não passo a teoria, eu passo a nossa vivência. Exato. E o que dá certo. Já tentamos algumas coisas e chegamos a um ponto em comum, mas a gente vai falar isso em outro dia, tá bom? Houve tensões. Houve tensões, com certeza. Tá? Então, vocês querem que eu lave roupa suja? Aqui, não, agora não. Tá? Nosso varal tá cheio. Tá cheio. Você estendeu a roupa, né? Tá estendido. Tá bom. Então, vamos lá. O que a gente pode dividir o meu e o dele? Peraí, deixa eu ler o comentário aqui. Alguém está comentando. Gente. Primeiro, vou mandar um abraço, um beijo para a irmã Ozeni. Benção, Faz amada. tempo, né, que a gente não fala com ela. É verdade, vai dar. O Alexandre falou o seguinte, aqui em casa é tudo igual. Eu faço as compras e a Rose paga as contas. O que sobrar, a gente passeia. Bom, né? Poder passar as contas para ela é ótimo. Poxa, isso é muito bom mesmo. Dividir, a irmã Marlene falou, dividir eu não acho problema. Tem problemas muito maiores. Tem, muito maior. A gente está falando aqui nas áreas de interesse. E aí quando você começa a focar as áreas de interesse, por exemplo, quarta-feira tem futebol na TV. Isso é um problema? Pode ser um problema. Já foi um problema. Você vai abrir mão daquele jogão, né? No meio de semana? Não vai, cara. E ela vai ficar vendo futebol?
A não ser que ela, se ela gostar do futebol, ela vai ver, mas senão, teremos um problema. Aí, o que você faz? Você vai lá pro quarto, liga a TV do quarto. Compra uma outra TV. É, isso é o problema. Conversa em família é um momento de descontração. E não em tem que nós máscara podemos não, tá bom? Não falar tem esse negócio de sobre as botar relações. panos né? quentes, não. A gente não está passando teoria nenhuma, não. A gente está passando vivência, troca. É o que acontece com todo casal. É. Ah, mas ele é um pastor. Tá, sim. A irmã é psicóloga. Sim. Além disso, somos pessoas pai, mãe, né? normais. Somos filho, né? Nós temos conta bancária, temos um monte de problema. Tem um problema, temos dívidas. É, normal. Normal, tá bom? Normal. Então, se vocês têm algum outro problema que a gente ainda não citou, que você está na expectativa, você coloca aí pra gente poder comentar, tá bom? Falamos do meu e o dela, certo? Agora vamos falar do opiniões e posicionamentos sobre o outro. Isso é o criticar. Tem os críticos de plantão. A gente já tem dentro de nós um senso crítico tremendo. Esse senso crítico tremendo, ele gosta de ficar nos culpando de tudo. Se você faz, é porque você fez e não fez bem feito. Se você não faz, é porque você deveria ter feito, porque você não se aplicou bastante. Então, nós já temos dentro de nós esse Você senso imagina se crítico. tem aquelas inseguranças, né, as dificuldades de inferioridade ou outras coisas. Então, tem complexo, tem problemas, mas aí são questões crises emocionais. pessoais. Questões emocionais de cada um que vai implicar dentro da relação. Tá. Então precisa ser cuidado disso, tá bom? Daí existe uma coisa chamada terapia de casal. Comentário. A Priscila. Eu trabalho, meu marido trabalha também. Acredito que os dois devem dividir as despesas, mas não acho justo, por exemplo, estou na rua, quero comprar um lenço e tenho que pedir permissão por telefone. Nossa, é muito complicado, né? Pedir permissão por telefone para comprar um item pequeno. Se tenho parte do meu dinheiro para gastar comigo. Eu acho que esse negócio de pedir permissão é complicado, né? Você não vai falar nada, porque a gente vai falar disso no outro dia. Estão guardando aqui. Tá bom. É isso mesmo, Priscila, tem que ter espaço. É bom você sempre ter uns 50 reais no bolso para não ter problema, né? A Vanessa, tudo isso se chama diálogo. Sem isso, nada acontece no relacionamento. Na teoria é assim mesmo. Eu conheci algumas mulheres... Na teoria é assim mesmo. É, exatamente. Eu conheci algumas mulheres que elas faziam, né? O que elas faziam. Dava um jeitinho dela. Na hora de fazer as compras, porque o marido só dava, elas não trabalhavam, conta, né? só dava o dinheiro das compras. Então o que ela fazia? Procurava os descontos para poder fazer as compras, sobrar algum dinheirinho para ela guardar. Porque senão ela não tinha dinheiro nenhum, nada. Então é um controle rígido, acesso à questão financeira. Complicado então, pra caramba. muito complicado. Então, parece que a mulher que trabalha, que é mais antenada com o que está acontecendo, tem seu dinheiro, né, está ativa, ela tem uma outra forma de ver as coisas. Sim. Mas tem algumas mulheres que são ainda muito castradas por seus maridos. E tem muitas mulheres que castram os seus maridos. Verdade também. Porque é ela que trabalha, ela que tem o domínio, e aí ele é subordinado O cara a fica ela. quieto e Existe aceita isso tudo. hoje ainda e muito. Então a gente precisa, quando a gente está trocando aqui, é para poder mostrar, existem as várias facetas. Alguns estão participando das lives e estão calados. Só ouvindo. Só ouvem, mas não comentam. Não comentam, porque quem sabe da sua realidade está ali, na luta. Então, voltamos agora ao ponto, né? Vamos da falar questão do criticar. de criticar. A Bíblia fala sobre, tem um versículo que fala sobre a mulher que critica o tempo inteiro, não tem? A mulher rixosa. É melhor morar no deserto do que com uma mulher rixosa.
Tem uma historinha sobre isso, mas eu não quero contar agora. Não. Que história é essa? Não, a historinha do cara que casou com uma menina muito brava, que ela brigava, batia nos namorados e tal. Legal. Quer que eu conte? A mulher era brava. Os caras falaram, você, cara, vai casar com essa mulher, você é louco. Tá, vamos Ela já contar. bateu em namorado, já fez a confusão toda. Tu tem certeza que vai casar com ela? Vou dominar essa fera, você vai ver. E aí, conquistou ela, marcou o casamento. Mas ela era uma mulher dura, entendeu? Mulher, de tudo era gingada, Dona tudo encrenca, era criticava. literalmente. Especificamente era essa, a dona encrenca. E aí, no dia do casamento, ele estava lá, arrumado, né? E cidade pequena. Então, todo mundo estava lá. E aí, na hora, ele casou, vamos para a lua de mel. A lua de mel é ir para casa mesmo, Os amigos estavam Né? com pena dele. Estavam com pena dele. Cara, você E se aí meteu ele numa falou assim, roubada. pode deixar. Ele olhava para os amigos e falava assim, pode deixar comigo. Quando eles saíram da igreja, né, do casamento, ela já ficou assustada porque ele tinha uma carroça com um cavalo. Era um jumentinho, na verdade. Jumentinho, então tá bom. E ela ficou assim, ué, a gente vai para nossa casa De carroça? de carroça? Ele não falou nada. Nesse troço sujo? Como assim? Nós acabamos de casar e você vai me levar para sua casa dessa maneira? E ele aí não falou começou nada, a ele discutir, ficou começou a falar, e ele calado. E ela começou a resmungar. Olha só, tábua, vai rasgar meu vestido. Vai sujar o vestido. Vai sujar meu vestido. Ele Eu me arrumei forrou a tanto. carroça. Ele botou florzinha na carroça e tudo mais, mas era uma carroça mesmo, né? E aí ela subiu, e aí o negócio balança pra cá e balança pra lá, e ela reclamava, caramba, mas isso é desconfortável, como é que pode? Você já está levando a sua mulher pra sua casa no primeiro dia do casamento, e eu tenho que passar por isso, e sacode de um lado e sacode do outro. Ela falou, vou chegar lá toda arrebentada, toda doída, toda roxa, e ela não parava de falar, gente. Aí aconteceu um tropeção do jumentinho que quase derrubou eles da carroça. O jumento tropicou lá. Aí ele falou, ela quase ele caiu na carroça. ajudou o jumento a se erguer, colocar de ordem, falou assim, ó, primeira. Falou. E aí jumento. continuou. E ela, primeiro o quê? Primeiro o quê? Não falou nada. Olha só, se você tivesse primeiro botado um cavalo, mas não, um jumento que não sabe nem O jumento tropeçou de novo 2 vezes. Aí Na ele ajudou, segunda levantou vez- e tal, falou, segunda. E aí ela começou a reclamar. Poxa, você tinha que ter pensado melhor. Local longe pra caramba, tinha que ter um cavalo, não vai começar a vida com uma carroça e um jumento que fica tropeçando toda hora, e a gente fica nesse vai, não vai aqui, e foi reclamando de novo, reclamando, e falar. O jumento tropeçou a 3ª vez. Ele pegou, tirou a arma do bolso e deu um tiro na testa do jumento. 3ª não tem, então deu um tiro na testa do jumento. Aí ela começou. Agora eu vou ter que ir a pé, porque agora você matou o jumento. Isso é coisa que você faça? Já tinha uma carroça e um jumento. E agora você simplesmente vai e dá um tiro no jumento. Aí e agora a gente vai ter que ir a pé. Aí ele olhou pra ela e falou assim, ó, primeira. Vai continuar? Você entendeu como é que foi a coisa? Como é que a fera foi dominada? Às vezes não tem diálogo, a crítica o tempo todo, fica pesado. Tem uma hora que a pessoa enche a tampa e fala assim, ó, já deu. Aí a pessoa nem sabe por que a pessoa foi embora, por que desistiu do casamento, estava indo tudo tão bem. Só por um ponto de vista, né? Quando você vai ver, toda a história tem 2 lados. Você não conhece o outro lado da história. Por que as coisas estão se acumulando e a pessoa está só recebendo crítica, só recebendo pancada, só recebendo pancada. Vai chegar uma hora que não vai dar. Encheu. Nosso autor que fala assim, sabe aquelas luzes que se acendem no painel do carro para avisar que tem algum problema? Pois é. As críticas que são insistentes, que são fora de hora ou são por qualquer coisa, o negócio é falar.
reclamar, né? Há uma brincadeira aí entre os jovens, adolescentes, que quando alguém está falando muito, fala com a minha mão. Fala com a minha mão. Porque e tem maridos, eu já vi, que fazem isso para suas esposas. Quando elas começam a reclamar muito, ele fala com a minha mão. Viram a cara e fala com a minha mão. Entra a questão de respeito. Que quando eu critico o outro, eu não estou buscando o outro ponto de vista. E quando eu me calo também, eu estou trazendo um outro problema para dentro do casamento. Então, a crítica o tempo inteiro... Ah, mas eu tenho direito de falar. Tem, sim, com claro, certeza. normal. Evidente. Agora, existe... Ah, mas é uma crítica construtiva. Amigos, eu tenho um problema muito sério com tal de crítica construtiva. Toda crítica é crítica. A crítica, ela é para te confrontar. Sempre. Ela vai confrontar alguma coisa que foi feita, ela vai confrontar alguma coisa que foi dita. Então, a crítica, que se chama crítica positiva, a crítica para o bem, não existe isso. Se você quer falar sobre o assunto, então vamos falar sobre o assunto. Vamos comentar sobre como nós estamos pensando, quais as dificuldades que nós estamos encontrando, e não criticar o outro. Eu já fui muito crítica. Eu acho que eu sou um pouquinho crítica. Sou? Hoje está mais tranquilo, né? Hoje está mais fácil. Mas por que a gente entra em crítica? Normalmente quem critica é quem se acha superior ao outro em determinado assunto. Então o seu chefe chega para você e fala assim, faz de novo esse relatório porque não ficou bom. Ou você deveria ter apontado essa ou essa questão. Então ele ele pontua o que precisa ser feito e o que não foi feito. E aí, se eu me sinto insatisfeita com a palavra dele, eu digo que ele criticou o meu trabalho. Acho que a grande questão da crítica, você vai expor o que você pensa. Outra pessoa vai receber do jeito dela, não do que você está falando. Então, a pessoa ela que se pode sente vir criticada, como uma flecha, como uma facada, ela pode vir como um tiro nas costas, ela vai... Normalmente a crítica atinge o ponto que a pessoa tem mais sensibilidade. Então é como se você estivesse colocando o dedo dentro de uma ferida. Isso dói, machuca, faz a pessoa sofrer. Tem comentário aqui, ó. Um abraço à irmã Elza, que está ligada, Elza Áurea. Criticar com respeito, gentileza nas palavras. Nem sempre a crítica vem com então, vamos combinar? essa brandurazinha aí. Então, vamos combinar? Se eu não gostei do que o outro falou, de como o outro falou, eu me sinto criticada. Então, para eu não me sentir criticada, qual é o princípio? A gente falar sobre o assunto. Como é que é falar sobre o assunto? Vamos observar que... E de preferência, né? De preferência, depois que vocês estiverem sós, não deixe o negócio... não falar com o outro na frente de outras pessoas. Crítica, conversa pessoal... Estamos trabalhando sobre um determinado assunto. Se um vai falar que eu não gostei do seu trabalho, eu não gostei do que você fez, não deveria ser feito assim, e tal, isso tem que ser feito à parte. À parte. E não na frente de todos, né? Mas na relação, normalmente está só os dois. Né? E aí, pontuar algumas situações e o outro não gostar do que está sendo falado, isso é porque... É bom expor, né? Não, pois tem que falar. Porque se não falar depois vai dar problema. Porque o que acontece? Se você está pontuando determinados pontos e o outro não está aceitando, por que você não está aceitando? Por que você não gostou dessa pontuação, do que você não gostou, do que foi falado, de como foi falado? Então, por exemplo, muitas vezes, a gente vinha da igreja e aí Vils pregava, né? E aí no carro, eu e ele, eu falava assim, pô, naquele ponto que você falou assim, podia ter pensado isso assim, assim. Ele, mas eu não pensei aquilo naquela hora, pensei assim, assim, assim. Eu falei, tá, acho que as pessoas podem pensar isso, isso e isso. Ele, tá, isso aqui. Aí, mas ele tinha um problema de insegurança muito grande. Então, quando ele ouve uma palavra dessa, na cabeça dele é o seguinte,
está me criticando, tudo que eu faço está errado, eu nunca faço nada perfeito. Olha o sentimento de insegurança, de baixa autoestima. Então, a gente precisa ter atenção. Esse freio aí é importante. Ter atenção. E se o outro tem esse problema, vamos ajudar o outro a se levantar. Aí, a minha questão é, como psicóloga, se alguém tem essas questões, precisa de ajuda profissional, queridos. A esposa não é para poder cuidar. Ah, mas a irmã é psicóloga, podia ajudar o pastor. Não, não posso. Ele vai ter que buscar uma ajuda profissional fora. É um conflito de interesses aí, Não tem como eu ajudá-lo, porque eu estou ligada profundamente ao problema. Então, não posso, não tem como me desligar disso. O máximo é ser a conselheira que vai estar falando, conversando e tudo mais. Vamos passar para um outro ponto? Vamos embora. O próximo ponto. Aqui, ó. Você e os dois formaram um par maravilhoso, lindo, perfeito. Vocês estão mandando bem, cada um trabalhando na sua. De repente, primeiro filho, aí depois segundo filho. Como é que você acha que a sua relação vai ficar se o foco passar a ser os filhos? Vai haver um esvaziamento do casamento? Ou o casamento vai entrar num estágio de paralisação para que os filhos sejam bem cuidados? E os filhos são o alvo do interesse? Tem mulher que deixa os filhos dormirem na mesma cama com o marido e não tem tempo para mudar isso, e não tem mais uma relação de intimidade entre o marido e a esposa, porque os filhos chegaram. E o tempo todo é filhos e só filhos, e mais nada. Vai chegar uma hora que a tampa vai explodir. Estou pensando com vocês aqui. É fato, infelizmente, muitas mulheres têm vivido dessa maneira. Eu dou a minha vida pelos meus filhos. Tudo bem, não tem nenhum problema. A questão é, você está abrindo mão da base. Eu lembro do aniversário de 18 anos do Esdras, a gente fez um painel de fotos. E no centro do painel de fotos que a gente fez da história dele, vocês sabem o que era o centro, a figura central do painel de fotos? Pensem aí. Pensem aí. Quem era a foto no centro desse painel de fotos do aniversariante? Quem era? Você lembra? Eu sou devagar para essas coisas. Quem seria essa figura central? Pois é, queridos. A figura central era a figura dos pais quando se casaram. Quando nós nos casamos, éramos dois. E a partir desse momento, ele foi o primeiro. Aí começa as fotos dele, bebê e tal. A gente fez o painel de fotos. Então, quando a gente pensa em filhos, você tem que lembrar que primeiro veio o casal. E aí, o que uniu vocês, independente dos filhos, foi uma relação que vocês criaram. O problema é quando você casa e já tem um filho, né? E já vem... Tem os seus, os meus e os nossos, né? Pois é, do filme, tem né? isso. Ou você já casa grávida, acontece. E aí, quando isso acontece, você já abriu mão daqueles primeiros momentos. Então, eu vou contar que aqueles primeiros momentos entre vocês dois foi um momento de namoro lá atrás. Mas começou com vocês dois, sempre. Começa com 2, para depois se tornar 3, 4, e aí por aí vai. Um casamento maduro também tem problemas, porque quando os filhos alçam seus próprios voos, o ninho fica vazio e as pessoas não sabem o que fazer. Exatamente. E agora? Ficou só os dois? Nós tínhamos um princípio de nada ficar no nosso meio. Nada, nada. Então, se a criança fosse dormir na nossa cama, porque eu estava amamentando, porque a criança estava com febre, ela dormia do meu lado. Isso aí. Nunca no meio. Vamos para a igreja. Aí bota as crianças no meio. Entre os dois, né? Nunca. Nosso princípio foi, nós dois estamos juntos e os filhos estão do lado. Em volta. Mas entre nós, não.
E aí eles brigavam para saber quem ia ficar do lado da mamãe e quem ia ficar do lado do papai. Eles falaram assim, vão alternar. Hoje, se hoje um está do meu lado e o outro está com o pai, na próxima vez troca. No próximo culto troca. Para poder ter essa alternância. No meio, não. No colo, quando é pequeno, pode? Pode. No colo, sim. Então, um no meu colo, o outro no colo do pai. Mas no meio, não, queridos. Deixa eu ler o comentário aqui do autor aqui, só para a gente continuar pensando nesse ponto importante, né? Muitos casamentos acabaram porque duas pessoas bem intencionadas acabaram deixando o seu relacionamento completamente de lado para se dedicar aos filhos. Verdade. E aí, quando você coloca filhos, você pode pensar, por exemplo, no trabalho da igreja, por exemplo. Tem muita mulher que faz do trabalho da igreja o seu foco. E aí ela perde a noção de que ela é a esposa. Então a mulher vai para a igreja em determinado horário, aí fica para uma outra reunião, ensaiam, e aí quando ela chega em casa para fazer o almoço, já é quase 1h da tarde, sei lá. Só estou dando um exemplo, tá? Os Todas filhos são vieram do importantes. casamento e a força dos filhos também se deve à força do casamento. O melhor é presentear os filhos com um casamento que lhes dê orgulho e admiração. Nós estávamos vendo o filme, como era o nome do filme? Que ele adotou. De repente uma família. De repente, uma família. Muito bom, gente. Fala sobre adoção. É muito, 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 muito interessante. De repente, uma família. E o casal adotou, 3 irmãos. queria uma adolescente, mas teve que levar os 2 irmãos menores. E aí, quando eles chegaram em casa, e eles estavam lá já se adaptando à casa e tal, aí o casal foi, se abraçou, né? E Beijou e tal, né? aí as crianças, Eca! Eca! Então, já começaram a mostrar a importância da relação. Isso é muito legal, gente. Tem que namorar. Quando a gente namorava, quando a gente namorava, não, quando a gente namora. Mas namorava que os meninos viam, né? Eles eram pequenos e ficavam, papai beijou a mamãe, coisa desse tipo. É muito saudável esse tipo de comportamento. Então, os filhos, eles precisam ser agregados e não ser motivos para ser separados. O trabalho na igreja, o trabalho secular, né? O dia a dia, as outras coisas não podem ocupar o espaço. Casamento em estado de espera é o seguinte, deixa quieto aí e depois a gente continua. Você vê que quando o fotógrafo está lá tirando as fotos do casamento, no dia do casamento, né? É o noivo e a noiva. E aí, de um lado e de outro, um padrinho e a madrinha. Entre eles, nada pode ficar entre Separar. eles. Esse é o que deve acontecer, tá? Porque eu já vi fotos também de casamento em que os noivos ficam separados. Eu não entendo gosto isso não, disso, confesso. não gosto. Comentário. Eliezer falando, tem que haver sabedoria. Os filhos são herança do Senhor. Não são para acabar com o casamento dos pais. Exatamente. Mas muitos tem filhos muito acabam. casal separado hoje porque não consegue administrar isso aí. Sabe que muitos pais, mães, pais, né, homens, os pais, eles ficam dentro do casamento até os filhos chegarem a uma determinada idade. Isso aí. E depois que chegou a determinada idade, ele falou, agora meus filhos estão criados, agora eu vou cuidar Agora da eu minha vou cuidar vida. da minha vida, E né? aí se separa. Divina está assistindo. Boa noite, Divina. Boa noite, Divina. Deus abençoe vocês. Então, infelizmente, os pais olham os filhos como uma obrigação. Eu tenho que cumprir o meu papel e depois eu vou buscar minha felicidade separando daquela que foi a progenitora que manteve o lar, que construiu o lar. Por quê? Porque ela abriu mão. Então, por aí vai muitas coisas dentro dessa relação que precisam ser tratadas, precisam ser cuidadas. Então, a gente precisa estar atento a isso, queridos. Muito bem. Vamos para o último item de hoje. Mais bom? uma carta, né? Mais uma cartinha que a gente vai abrir. Tá bom? Um hábito muito ruim. Ó, já estou me guardando. Ai. Só que não, tá? Aqui não tem isso não. Mas já teve. Já. Com certeza. Fala aí, garota. Vou falar.
guardar rancores e jogá-los na cara do outro. Ninguém merece, cara, ninguém merece. Você vai guardando, 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 guardando. Você lembra daquele dia? Pois é. Aí vai com mulher muito boa para isso. Gente, ela Junta é uma ótima. coxa de retalho absurda. Ela, olha, o pastor Cláudio Duarte fala que é uma... É o quê? Um curto-circuito, fio desencapado, tudo aqui junto. E aí uma coisa vai puxando o outro, e vai puxando o outro, e a gente vai emendando. E aí, coitado do marido... Não, pode ser da esposa também, não tem problema, tá? Acaba estourando e jogando tudo para fora. Eu não quero falar se regurgitar, o que é, né? Jogando tudo para fora porque estava acumulado. Então, guardar rancor maltrata, fede. Nós falamos sobre isso. Mas isso é porque é coisa não resolvida, né? Exato. Você não conversou, não eliminou o assunto. Depois, quando ele volta, ele não volta legal, ele volta pesado. Mas você sabe que algumas vezes fica aguardando, porque tem homens ou tem esposas que falam assim, não quero falar sobre isso. Não quero ouvir sobre isso. Ah, chega, vamos encerrar o assunto. Aí o outro encerra o assunto. Ele encerra o assunto entre os dois. Mas dentro dele não tem nada encerrado. Não se fala mais no assunto, exatamente. Né? Mas não quer dizer que o problema está resolvido. E aí, olha, noite sobre noite, né? Sentimento sobre sentimento, emoção sobre emoção. Quando você vai ver, na primeira chance que você tiver de falar, você vai explodir. Vai explodir. Quando nossas palavras ou gestos ferem o outro, é imprescindível admitir o nosso erro e pedir perdão. Na verdade, tem frases que não podem faltar, né? Ou eu te amo, me perdoe, eu errei, mas quero se pedir desculpa, admitir. tá bom? Não, não é. Pedir desculpa sabe aquela coisa que você tá vestidinho, arrumadinho, cheirosinho, entra no metrô, alguém vai todo, pisa na tua calça, suja tudo lá, e você, se o cara pede desculpa, você fala o quê? Fazer o quê, né? Mas a calça ficou suja, o sapato ficou manchado e você ficou aborrecido. Mas você deu desculpa porque o cara pediu. Comentários. Fazia isso com o meu marido, o meu ex-marido. E hoje em dia percebo que fiz muito errado. Elaine Andrade falando. Adivinha, mulher guarda muito sentimento ruim. Eu sou assim. Coitado do meu marido. Coitado. Mulher, ela é assim. Se ela não tiver oportunidade de falar, coitada, não tiver oportunidade de falar, então o que a gente precisa? O outro escuta. Tá bom? Mesmo que eu não concorde. Escuta. Priscila, tem muitos pais que só vivem para os filhos, em função dos filhos, e esquecem de viver suas próprias vidas. Verdade. Quando os filhos casam ou vão embora de casa para viverem sozinhos, alguns pais não sabem mais viver para si, ficando desnorteados. O item que a gente estava falando anteriormente. Exato. Né? Cria uma brecha, assim, né? Deixa o estado de espera e... Então, é necessário pedir perdão. E quando o contrário acontecer, é preciso estar disposto a perdoar. O perdão. Sem deixar tempo para que a amargura se enraize no coração. Você quer saber se um perdão, porque tem gente que fala assim, eu perdoo. Não vou esquecer não, hein? Você fez, mas não vou esquecer não. Meu filho chegou aqui. Foi embora. Vamos lá. Então, estamos chegando no final aqui. Então, eu perdoo, mas por isso que eu vou esquecer, não. Ou alguém fez, aliás, semana passada eu ouvi alguém falando assim, eu vou perdoar, mas não pensa que eu vou esquecer, não. Não vou esquecer, não. Já conversamos um pouquinho sobre esse negócio. Perdoar, né? esquecer? Não, é lembrar sem dor. Sofrer. Sem dor. Então, você sempre vai lembrar. A questão vou lançar em rosto? Aí o comentário final aqui fala assim, nunca se devem usar feridas antigas como munição nas discussões. O verdadeiro perdão não convive com isso. Feridas antigas. Existe remédio. Existe antídoto.
Qual é? Qual é? Qual é? Vamos passar a pomada do amor, vamos passar aí um anestésico, um anti-inflamatório da ação de Deus, da unção de Deus, o unguento, o azeite da presença de Deus. Vamos buscar isso, gente. Tratar a ferida. Então, o outro abriu uma ferida, às vezes ele nem sabe que abriu essa E a ferida. palavra fala, né? Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Mas ira, isso é quando você tem consciência disso. Muitas vezes você não tem consciência disso. Então, acabou um problema. Cessou, paramos de discutir. Resolveu. Passou muito tempo, você lembrou daquela situação, é sinal que algo não ficou bem resolvido. Não está bem resolvido. Então, você tem que voltar. Ou você conversa com Deus sobre isso, ou conversa com um profissional sobre isso. Se for possível, conversa com seu marido ou com a sua esposa, para poder administrar de novo essa situação, para desfazer o mal entendido. Qual foi o ponto crítico de hoje? Interesses. Interesses. Você vê que o que a gente está falando aqui é de vida prática. Os seus. É de vida prática. Agora você imagina um projeto de vida divergente. Aí a coisa não tem controle. Você imagina que ela queira estabelecer o escritório dela para atender os pacientes dela no Rio de Janeiro e eu quero montar um projeto meu lá em São Paulo. Vai dar certo isso? São projetos individuais antagônicos que não se encaixam. Como é que você vai estabelecer algo que fortalece a relação se são projetos antagônicos que não se encaixam? Uhum. Aí você fala, mas isso aí não é casamento. A pessoa, gente, Sempre pensa. Tem casais que estão pensando dessa forma. E aí, quando os dois estão juntos... Os dois estão na faculdade estudando, cada um tem um projeto de vida. E, mas nós nos amamos, queremos nos casar. Tá bom, mas na hora do vamos ver, o projeto de vida não se encaixa. Não foi administrado os interesses. Vai andar com esse projeto de vida? Vai. Então temos que pensar sobre isso. Tá certo? Você imagina assim, situação hipotética, tá? Ela foi estudar em Uberlândia, vindo de São Paulo. Ele foi estudar em Uberlândia, vindo de Brasília. Os dois começaram a namorar em Uberlândia na faculdade. E agora? Vai terminar o curso. Eles querem dar sequência. Vão para São Paulo ou vão para Brasília? Vamos ficar em Uberlândia mesmo, né, gente? Não dá certo, não. Não, mas os projetos de vida estão ligados ou a São Paulo ou a Brasília. A cidade de origem. Mas se eu quero criar um relacionamento, olha só. Olha o ponto. Comentários. Um abraço para a Lu e para o Rildo. Eliezer, devemos aprender a resolver os problemas quando eles surgirem. Um casal de diálogo faz assim, não deixa acumular. A verdade, a proposta que nós estamos trazendo para vocês é exatamente essa. Resolver sem DR, né? Quando é casal com diálogo, como ele coloca, quem fala mais? Esse diálogo aí, vai ter que ouvir mais. Diálogo é dois. Agora eu pergunto, quem fala mais? Será que esse diálogo é diálogo mesmo? Ou é um monólogo? Alguém fala e o outro Alguém fala e o outro concorda. Muitas vezes acontece isso. Isso é tenso, hein? Então, a comunicação, ela acaba tendo ruídos, porque o que deveria ser um diálogo, dois falando e buscando comunicação. Comunicação é quando um fala, o outro entende e responde. Às vezes você está falando, o outro entende o que ele quis entender, e ele vai responder como ele acha que tem que ser. E não tem, um diálogo. Não tem segundo só que não argumento, tem comunicação. Né? Não tem segundo argumento. Exatamente. Porque a opinião sempre vai prevalecer. Exatamente. São dois falando, é um diálogo, mas não tem comunicação. Então não é uma conversa que vai trazer harmonia. Isso não é saudável. Não é saudável. Não é saudável. Então nós esperamos que dentro desses hábitos que nós falamos, né, essa questão de interesses, e tem mais coisas para nós falarmos, conversarmos. Dava uma segunda hora de trabalho. Vocês possam começar a repensar a forma como vocês estão lidando com as situações, quem está falando mais dentro da relação, quem está se calando mais dentro dessa relação, quem está buscando os seus próprios interesses.
Para chegar a um acordo, às vezes alguém tem que ceder. Só que se uma pessoa cede sempre, a vontade do outro está prevalecendo. Exatamente. Então não é necessário. Isso não quer dizer que há consenso. Quer dizer que há alguém cedendo o tempo todo. Exatamente. E tem alguém prevalecendo o tempo todo. Isso não significa acordo. Queria orar por você. Ok? E Deus abençoe vocês. agradecer por vocês estarem aqui conosco, por estarem dividindo esse espaço. E eu creio que casamento não vem com... Assim como a gente fala que filho não vem com manual, casamento também não vem com manual. Mas a gente procura ser melhor cada dia e aprender. Então o objetivo de Conversa em Família é nós trocarmos e aprendermos juntos. Tá bom? Até terça-feira. Nós vamos orar agora para Deus derramar a bênção dele sobre a tua casa, sobre a relação de vocês, sobre os seus filhos, tá bom? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, por esse dia, pelos teus filhos, ó Deus, que estão participando desse momento, dessa live, por aqueles, ó Deus, que vão receber essa palavra, que vai ser compartilhado. Pai amado, que tudo que nós falamos, que a tua palavra falou, possa, ó Deus, ser resguardada pelo teu Espírito. Sacia-nos, ó Deus, dá-nos uma unção nova. Amém. Dá-nos a paciência, dá-nos, ó Deus, a expectativa e a possibilidade de andar a segunda milha. Amém. De, ó Deus, de dar o outro lado, a outra face do rosto. Pai querido, esteja guardando os lares, os filhos, ó Deus, desses lares, para que eles possam, Deus, experimentar a tua graça e o consolo que só tu podes dar. Amém. Muito obrigado, Pai querido, por aqueles que estão nos ouvindo, e que não sejam os nossos interesses, que não sejam os meus interesses, nem os interesses do meu cônjuge, mas sejam, Deus, os teus interesses sendo realizados na nossa vida. Amém. Cada casamento, cada relação, ela foi construída com um propósito. Cabe, ó Deus, a nós descobrir e promover, ó Deus, como missão, o cumprimento desse propósito. Amém. Dá-nos, ó Deus, a direção e sabedoria para fazermos o melhor para Ti. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe, queridos. Grande abraço a vocês. Grande abraço. Até a Uma boa próxima. semana, tá bom? Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.